Agora sim, para começo de conversa, nós vamos aqui relembrar alguns termos importantes, algumas definições, né, sobre esse assunto central do nosso curso de hoje, que é associação, criação e gestão, como criar e gerir uma associação. É só para a gente, como eu expliquei ontem, pegar os ingredientes e colocar no liquidificador, porque assim você tem uma noção de como que as coisas funcionam. Quando a gente começar a falar dos termos, você já conhece os termos. Quando a gente fala de terceiro setor, a primeira pergunta que vem, mas peraí, terceiro? Então quem que é o primeiro e o segundo setor? Né? Fica ruim se você não souber o cenário todo, não souber identificar como que é essa realidade. Bom, o primeiro setor é o setor público. São as instituições do Estado, né, que são as prefeituras, governo do Estado, governo federal e alguma entidade de administração indireta. Tudo que é o setor público é o primeiro setor. Né? A natureza jurídica é pessoa de direito público. O objetivo é interesse público. Ontem eu estava explicando para um aluno, na parte da tarde, por que ele não pode usar de um espaço do passeio da casa dele e da praça que ele tem em frente à casa dele para colocar o carro. Porque ali é um ambiente público, de interesse público, é um bem comum. Então, se ele coloca, todos os cidadãos vão poder se sentir no direito também de utilizar aquele espaço público. Tá? Então, a estrutura são as esferas: União, estados e municípios. E no meio ali, o Distrito Federal, né, que também é dessa forma. E a administração indireta, tá certo? Então, o primeiro setor utiliza os recursos arrecadados na forma de tributos em ações para o desenvolvimento da sociedade. Guarda bem isso, em ações e atividades para sociedade. Sociedade. Poder públicos, primeiro setor. Guarda bem, como eu falo para meus alunos, vai cair na prova. Segundo setor, Fernando, são as instituições que exercem atividades de cunho econômico. Acrescenta uma palavra, capitalista, com benefício particular. Isso é o setor privado. Pessoa jurídica de direito privado. Né? Então, qual que é a primeira grande diferença? Não é o bem comum, tem um dono. Né? Pode, tem 2 donos, 3 donos, mas tem um interesse de benefício particular. Tá? O objetivo, ele é adquirir mais recursos, tem um interesse econômico, tem um fim individual, tá? Tem um fim. E o princípio, liberdade de ação, competitividade e qualidade. O segundo setor, via de regra, investe o dinheiro privado em ações para si mesmo. O mercado, o supermercado, a loja, a papelaria, a indústria, tá? É o mercado, é o direito privado. Esse é o segundo setor. E quanto a nós aqui? Todos nós, eu estou vendo, tenho certeza disso, vejo no olhar e na realidade de cada um aí, somos o terceiro setor. Né? Ou pelo menos estamos intencionados a isso enquanto instituição que representamos. Né? Isso aqui, o Fernando pode ter a empresa dele, o Antônio pode ter a empresa dele lá, né? A Patrícia, a Márcia, mas hoje estamos representando o terceiro setor, que é um setor sem fins lucrativos, que refere às organizações que cuidam de problemas ligados à educação, meio ambiente, assistência social, abuso de álcool, drogas, sindicatos, museus, partidos políticos, etc. Tá? Presta bastante atenção que nós vamos ir afunilando. Tá? São dezenas de possibilidades quando a gente fala de terceiro setor. Mas daqui a pouco a gente vai afunilar e a gente vai falar sobre associação, onde não se encaixa, por exemplo, a questão do partido político, tá? Que é um fator associativo, é uma entidade composta ali de forma livre adesão, mas não se encaixa em alguns termos que nós vamos colocar aqui, certo? Pois bem, cria um capital social que é composto por voluntários. Quero destacar isso, quando a gente fala em capital social em associação, eu não estou falando em dinheiro, eu estou falando naquele valor que eu e você temos, nossa mão de obra,
a nossa liberdade, a nossa vontade de ajudar o próximo, tá? Aquela vontade que eu vejo, por exemplo, quando eu olho para Darlene, dos desbravadores de Brasilândia, né? A gente vê o brilho no olhar das pessoas que ajudam o próximo, da Jaque, do Antônio, né? Desse pessoal assim que está disponível. Esse é o capital social. Terceiro setor. Só para definir, né, o segmento que é organizado para englobar entidades privadas de finalidade social. É de interesse público, assim como o primeiro setor, mas não é público, porque é formado por pessoas que se organizam e pode englobar, inclusive, entidades privadas, né, com objetivo social. Pessoa jurídica de direito privado, assim como uma empresa, porém não tem o fim econômico financeiro lucrativo. Eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre o lucrativo e o econômico. Tá? Como que é a estrutura organizacional? Dentro desse princípio aqui que a gente está falando agora, nesse momento, existem as fundações e as associações. Nós vamos falar sobre associação. Tá? A diferença está na estrutura organizacional e também no start desse princípio. Uma fundação, para você começar ela, você tem que ter patrimônio. Tem que ter uma casa, tem que ter veículos, tem que ter alguma coisa. Você tem que colocar patrimônio. Associação, não. A gente cria aqui agora. Né? Como a Zarinha criou lá em Vazante, estou tentando lembrar o nome da associação que ela criou depois do nosso curso aqui. O princípio, benefício social. Esse é o princípio. Apenas isso. Quais são as atividades do chamado terceiro setor? Assistência social, educação, esporte, cultura, saúde e lazer. Então, dentro desses princípios, é claro que existe uma série de outros princípios, princípios dentro disso, né? Veja bem, eu acho que o Antônio, o Fernando são de um projeto que é dentro de uma paróquia. É isso, vocês me falaram que já tem muitos anos que acontece e tal. Então, não é isso, Fernando? O projeto é ligado a uma paróquia, uma igreja, né? Beleza. Fez joinha lá. Então, nós temos vários projetos que são também dessa forma, e aí você fica imaginando, aonde está o benefício à comunidade nesse projeto religioso? Está no bem-estar, sabe? Está na valorização dos vínculos, está naquilo que promove de bem-estar para uma comunidade onde ele está inserido. Atividades do terceiro setor. Dentro desse terceiro setor, a gente vai falar sobre o braço que é a associação. Tá? O que é uma associação? O Código Civil, lá na Lei 10.406/02, define a associação como uma união de pessoas que se organiza para fins não econômicos. Eu troco essa palavra por lucrativos, eu vou explicar já já, lá no artigo 53. E a Constituição garante o direito à livre associação, mas proíbe o exercício de determinadas atividades descritas em lei, como o caráter paramilitar, por exemplo. Tá? Mas o que nos interessa nisso aí? A associação é a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Tá? Eu não posso querer, estou pensando em empreender, estou querendo ficar rico, estou querendo ganhar dinheiro, vou entrar para tal associação. Não é por aí. É um agrupamento de pessoas que tem por finalidade, meta, a defesa. Presta atenção nessa parte grifada. Defesa de determinado interesse, sem ter o lucro como objetivo. É uma defesa de determinado interesse, sem ter o lucro como objetivo. São pessoas jurídicas. A partir do momento que você está representando uma associação, você deixa de ser o Antônio, deixa de ser a Flaviane, o Célio, a Ana Paula. Você passa a ser uma instituição, você passa a ter personalidade jurídica. Eu digo que se você estiver representando, né, naquele momento, a associação. Vou participar de uma licitação, fazer um convênio, tal. É a associação, não é Ana Paula.
tá? Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que formam pela reunião de pessoa, sem interesse em dividir resultados financeiros entre elas. Toda a renda das suas atividades deve ser revertida para o cumprimento dos seus objetivos estatutários. Por isso que é muito importante fazer um estatuto bem feito, porque senão lá na frente você vai ter recurso, né, Flaviane? E não tem dinheiro, aliás, você vai ter recurso financeiro e não tem como aplicar o dinheiro. Isso aí. Mas, agora que nós vamos criar aqui um primeiro imbrógliozinho na sua cabeça. Eu falei que não tem lucro como objetivo, tá? E também não tem fins econômicos, não tem fins lucrativos. Mas uma associação pode ter um gerador de receita. Isso aí não impede. É muito importante ressaltar que, embora os fins das associações não sejam de ordem econômica, a associação não está proibida de realizar atividade geradora de receita. Viu a diferença? Uma atividade geradora de receita. Como, por exemplo, nós vamos fazer uma barraquinha beneficente, nós vamos fazer uma captação de recursos aqui voluntária, um carnezinho de contribuição mensal, uma rifa, sabe? Alguma coisa. Porque não há vedação, eu digo assim, legal para o desempenho das atividades, desde que esse fator gerador se caracterize como meios para atendimento dos fins. Exemplo, associação de amigos das entidades beneficentes da cidade X. Nós estamos vendo que a Kombi ou o carro da APAI, da Sescor, daquela entidade beneficente ligada à paróquia São Francisco, lá do Lar dos Pequeninos, o carro deles está caindo aos pedaços. Eles não têm recursos, estão com dificuldade, papapá, já tentaram um monte de coisa. Beleza. A nossa associação vai iniciar uma campanha com vistas a adquirir um veículo para aquela associação, para aquela entidade, para aquele projeto social. Por que eu incluí a palavra projeto social? O Bento, lá do bairro Itaipu, de João Pinheiro, ele não tem associação constituída ainda, mas ele faz um trabalho lindo com as crianças lá do bairro Itaipu. E todo dia ele depende de ônibus, disso, daquilo, tal. A nossa associação vai pleitear um ônibus no meio daqueles quase 300 que estão apodrecendo lá no pátio lá daquela cidade perto de Foz do Iguaçu, que eu esqueci agora. Aqueles ônibus que são apreendidos com, como é que chama quem traz do Paraguai, com importação ilegal de bens, né? Aqueles ônibus lá. Então, por exemplo, você encontrou cigarro, né, dentro do ônibus, é normal, contrabando, lembrei a palavra, contrabando. É normal o pessoal tentar trazer cigarro até o teto dos ônibus. Encontrou remédio, né? Suplemento, aquele negócio que o pessoal usa para malhar, suplemento alimentar, tal. Isso é considerado droga, não sei se você sabe. Medicamento, né? Se pegar com medicamento, é tráfico de drogas internacional. Então, são dezenas de centenas de ônibus que estão lá apodrecendo. A gente vai entrar com um projeto pedindo a liberação de um desses ônibus para alguma atividade na nossa comunidade. A gente vai pedir o comodato. Então, a Justiça, então, ou a Receita, ou a Polícia Rodoviária Federal, né, algum dos órgãos federais que tem a detenção daquele ônibus ali, né, que tem a posse daquele ônibus, vai falar, Jaque, então tá bom, você pode vir aqui pegar o ônibus X aqui, a responsabilidade é sua a partir de agora, tá? Beleza. Nós, enquanto associação, vamos então repassar esse ônibus lá para o Bento, para ele transportar as crianças do projeto dele. E isso é possível. Eu mostrei ontem para vocês uma van, né, que veio destinada para uma entidade desenvolver as atividades deles, né? Eu mostrei também um Gol que veio para uma entidade beneficente da cidade de Paracatu, né? Então, existe assim N caminhos a partir do momento que você tem uma regularidade na sua entidade, né? Então, nós podemos fazer uma campanha, né, para que
olha bem o finalzinho ali da frase, né? Nós podemos fazer meios para atender os nossos fins. Isso não faz com que a associação perca a categoria lá de associação beneficente, não. Ela pode fazer negócio, sim, desde que não propicie lucro aos associados, dirigentes das instituições. Tem uma entidade aqui em Paracatu chamada Central-Seg. Olha o que a Central-Seg faz. Faz projetos. Manda um projeto para o TJMG, manda um projeto para o Rotary, manda um projeto para a mineradora da cidade. Projeto de quê? Vou direto ao exemplo aqui para vocês entenderem. Tem mais ou menos uns 2 meses, foi um pouco dias antes da pandemia, a Central-Seg entregou 2 viaturas caminhonete equipada com GPS, entregou drone, entregou computador para a Polícia Militar de Minas Gerais. Essa entidade tem feito pela cidade e região, porque aqui o batalhão comporta vários municípios, eu acho que chega até Brasilândia, o batalhão de Paracatu aqui. Essa entidade tem feito mais por toda a nossa região do que o próprio governo de Minas. Ao longo dos últimos anos, o governo entregou uma viatura para a polícia. E a Central-Seg, só de uma vez, entregou 2 viaturas. Vocês podem depois procurar na internet aí, Central-Seg. É como se fosse uma reunião de pessoas, é uma associação mesmo de pessoas que são interessadas pelo bem da comunidade. Então, eles vão lá no TJ e conversam com o juiz. Lembra que ontem eu falei assim, ó, a gente tem que ter um bom relacionamento social e político. Central-Seg, o Watson, vai lá no juiz e fala assim, ó, a comunidade tem necessidade de um melhor atendimento às crianças, e a polícia não está atendendo, as criaturas estão sucateadas. Aí, o que o juiz fala? Elabora, queremos então pegar um dinheiro de verbas pecuniárias e vamos repassar para a Central-Seg. Vai lá, pega 200 mil e coloca para a Central-Seg. A Central-Seg compra as caminhonetes, equipa, coloca rádio digital e tudo mais. E a Central-Seg cede, que é proprietária das caminhonetes, cede para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Assim, já foi com drone, já foi com computador, já foi com... tem um equipamento aqui na cidade que foi doado pela Central-Seg, cedido, na verdade, né? Pela Central-Seg para a polícia, que é o mesmo equipamento utilizado na Lava Jato, na Operação Lava Jato. Sabe? Eu não sei como é que é o nome, mas tipo assim, qualquer tipo de ligação, de mensagem, de WhatsApp, eles, com autorização judicial, lógico, né? É um equipamento israelense. São poucos no Brasil, e um deles está aqui. Qual o custo para a comunidade? 0. Qual o custo para o governo? 0. Por obra de uma associação. Entenderam? Os fins para realizar, aliás, os meios para realizar os seus fins, desde que não tenha lucro. Viu, Fernando César? Para realizar uma atividade geradora de receita econômica, devem estar previstas essas atividades nos seus estatutos. Por isso, daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, bem detalhado, sobre essa questão de estatuto. Tá? Porque é bom fazer um estatuto bem elaborado para não te dar problema futuro. Tá? Bem como a intenção de reverter integralmente a receita gerada para a consecução dos seus objetivos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na tela aí agora vai aparecer um pedacinho do Estatuto da Associação Perfeita Alegria. Olha o que diz lá no artigo 3. Vamos direto aqui, ó. A associação tem por finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais e a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos à cultura, educação, paranã, taranã, taranã. Olha aqui onde está grifado. Com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis. O que eu estou dizendo aqui? Os meus sócios podem pagar R$10 por mês aqui para mim ter recurso próprio. Mas eu posso também, né, fazer convênio com a Prefeitura de Corinto,
eu posso fazer convênio com o governo do estado, eu posso entrar naquele edital da Fundação Itaú Social, naquele que eu mostrei ontem para quem estava participando, que era da Procter Gamble, né? Eu posso entrar lá e participar financeiramente dessas ações e reforçar o meu caixa, Flaviane. A partir daí, eu posso desenvolver tudo isso aí que está previsto no artigo 3 do meu estatuto. Está aí, ó. Toda associação tem que ter um estatuto. Está aí um estatuto bem feito. Não estou me gabando, não, porque isso eu só estou atendendo a lei. Mas se vocês perceberem, aqui, ó, nessa frase, ó, o que essa associação pode fazer? Defesa de bens e direitos sociais relativos à cultura, à arte, à educação, à inclusão social, né? Bem como o apoio, né? Viu aí, Flaviana? Sei que a professora aí deve estar entendendo aí. Tudo está inserido aí nessa frase. Então, eu fazendo um estatuto bem feito, né? Vamos supor que eu esqueço a palavrinha educação. Mas então a minha associação não vai poder financiar um projeto de ensino de educação ambiental? Não pode. Mas agora, com a palavrinha ali no meio, pode. Né? Então, às vezes, as pessoas, ao elaborar um estatuto, prestam bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Às vezes, as pessoas são muito preciosas no estatuto, sabe, Antônio? Vai falar, mas é bom colocar aqui que nós iremos fazer uma divulgação pregando cartazes nos postes da cidade, né? Conscientizando alunos do primeiro grau. Aí você limita a atividade da sua associação. Fica bonito? Fica, né? Fica ali bem detalhado, mas não fica prático, não. Eu indico... Ô, Glauber. Oi, pode falar? Deixa eu te falar. Você colocou aí, né? Realmente, não estando no estatuto esclarecido, se tiver um recurso específico para aquilo, eu não posso requerer. Não é isso? Exatamente. Acertou? Se tivesse Por isso é que nós precisamos que o estatuto ele esteja realmente adequado. A gente tem que englobar tudo, porque todo recurso que eu tiver e estiver dentro dele, eu posso fazer a requisição, pedir, entrar com os recursos pedidos. Não é isso? Exatamente, Flaviane. Se fosse um alvo, se fosse aquele tiro ao alvo, você tinha acertado. A gente tem que, assim, você não precisa ser muito preciosa nos detalhes, porque, veja bem, eu vou te dar um pequeno exemplo aqui. O Bento, lá da Associação Esportiva Tantique, eu falei com ele, Bento, coloca associação sócio-esportiva. Porque se eu colocar esportiva, eu vou ficar focado nos editais de esporte, os editais do Ministério do Esporte. Se a cidade não tiver um conselho municipal do esporte, não pode captar recursos do município. Agora, com a palavra social, porque eu imagino, eu enxergo, né, que aquele projeto social, que aquele projeto esportivo dele, tem muito mais social do que muito projeto por aí. Ele está pegando as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, né, durante todo o dia, vou falar à toa, não, ociosas, né, e ele está colocando elas para seguir um caminho, e ele está dando ensinamento. Por isso que você foi muito assertiva no que você falou, Flaviane. Você tem que deixar o estatuto aberto para acolher recurso de onde vier, porque se você for defender a sua causa, eu tenho certeza que você encaixa aí, ó. Né? Veja bem, eu acho que mutou o seu microfone. Flaviane, repete aí que o seu microfone está no mute. Desculpa. Se tirar. Hoje, realmente, em todo município, a ação social, né, ela está muito mais atuante que muitas vezes ter especificamente uma secretaria de esporte. Então, se a gente põe de cunho social, eu vou conseguir abranger muito mais. Muito mais. Você tem toda a razão. Por isso... E tem os conselhos, né, que é importantíssimo estar presente no município. E às vezes, quando há dúvida sobre isso, nossa, você nem imagina assim, os problemas que eu tenho aí Brasil afora, que às vezes, uma palavrinha lá e uma pessoa encrenqueira no conselho, desculpa, eu falei, não vou falar mais,
uma palavrinha e uma faz com que um projeto lindo de uma cidade não possa receber recursos. Incrível, Patrícia. É incrível, Giovana, como é que a gente enxerga assim que faltou isso aqui no estatuto. Aí eles recusam. É papel deles, né, monitorar isso aí. Mas o que eu digo é o seguinte, se você deixar mais aberto, qualquer tipo de ação você pode captar e fica mais fácil. Sugestão minha, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre pessoa cri-cri. A gente vai dar outro nome, pessoa abençoada, né? Mas vamos lá. Algumas perguntas, já que eu falei em pessoas, recursos humanos, né? Quantas pessoas são necessárias para constituir uma associação? A lei não faz referência a um número mínimo. No entanto, sendo associações constituídas pela união de pessoas, né? Quanto mais melhor, desde que estejam com aquele propósito de ajudar. Beleza? Agora, então pode ser só 2 ou 3 aqui, nós podemos começar? Não, pelo menos, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Presidente e vice, secretário e vice, tesoureiro e vice, 3 conselho fiscal e 3 suplentes. Então, no mínimo, 12, entendeu? Foi 12 mesmo. Fui contar no dedo aqui. Pelo menos isso aí, Flaviane, tem que ter. Né? É a chapa cheia. Presidente e vice, secretário, tesoureiro, 3 e 3. 12, isso mesmo. 12. É o número mínimo para você instituir, criar uma associação. Certo? Agora, é claro que quanto mais melhor, porque você sabe, a partir do momento que você entende que a associação ela tem que ter a participação financeira dos sócios, quanto mais, melhor. Mas também eu digo um negócio, uma máxima. Não acontece aqui, não acontece em Corinto, nem em Urucuia. Viu, Vânia? Eu vi a Vânia por aí. Não acontece na Islândia. Não acontece em Igarapé. Viu, Giovana? Fica tranquila. Nem lá em Alagoas. Eu estou vendo o secretário Marcelo ali. Ó, que honra, Marcelo. A gente tá junto aí. Obrigado. Não acontece aqui nas nossas cidades. Mas lá na Nova Zelândia, Flávia, tem tão difícil. Entra para as associações, sabe? Só para criar problema. Sabe assim, que cria problema até com a cor da fonte do slide que eu estou mostrando? Não aqui. Lá na Nova Zelândia, viu, Vânia? Lá do mundo, né, Jaque? Tenho certeza que você não conhece ninguém assim. Tem o prazer em ser contra. Né? Tem o prazer em ser contra. Não. Eu quero falar, eu não concordo com essa letra e não queria que colocasse um azul. Tá bom, a gente coloca azul, então. E para nós, pouco importa. Aí tá. Tudo bem. Agora vamos aprovar o estatuto? Eu queria falar, porque se as coisas começarem assim, não é bom. Eu sou uma pessoa que gosto de falar. Então, eu sou uma pessoa que gosta de participar. Eu só, sabe assim, eu sou uma pessoa assim, tá bom. E aí? Então, eu gostaria de ser ouvida. Tá bom. Então, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que alguém venha lá da Nova Zelândia aí para a sua associação. Né? Aqui não tem não, viu, Jaque? É só do outro lado do mundo que tem essas pessoas difíceis, viu, Darlene? Então, quanto mais, melhor. Agora, quanto mais próximo do objetivo, melhor ainda, Marcelo. Quanto mais próximo do seu objetivo. E eu falo, até passei uma mensagem para um de vocês hoje cedo, falei assim, a gente tem que... gente do bem se junta. Né? Eu já ouvi essa frase e eu uso muito. Então, algumas pessoas a gente encontra pelo caminho e a gente quer ficar perto. Né? A gente quer se manter perto. É claro que meu avô tinha outra definição. Meu avô falava assim, é perto dos bons que a gente fica melhor. Com toda a sabedoria dele, né? Ele quis dizer isso. Então, quando você vai formar uma associação que tem os mesmos princípios, cuida também de quem você está chamando. Tá? Cuida também para as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E vai ser fator de crescimento e não mais uma carga. Tá? Quem é que manda nas organizações? Como que é a estrutura organizacional das associações? A Assembleia Geral é que manda. Tá? Ô, Glauber.
Oi. Falei, Fernando, só para aproveitar que está dentro desse assunto ainda do objetivo, o nome da associação, no nosso caso lá, nós incluímos esportiva, cultural e social. Só que no nosso objetivo, nós ampliamos ainda esse leque. Colocamos atendimento ao lazer também, moradia. Então, assim, colocamos bem, ampliando. Então, o nome não interfere, o nome era só para compor, mas nos objetivos a gente vem relatando cada caso. Bacana, isso aí. Você tá cobertíssimo de razão. Às vezes o nome, né, não precisa colocar Associação Social Desportiva Cultural Musical de Apoio e Amparo às Pessoas que Sofrem. Você não precisa de colocar. Né? Você não precisa escrever o livro. Agora, esse que eu te mostrei aí é da Associação Halel. E é o nome da associação? Associação Halel. Só isso. Né? Eu sugeri outro dia a um padre que está montando uma associação que também é sócio desportivo. Não, padre não, esse foi pastor, né? Da Igreja Ceia. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Falei, pastor Ivan, eu sugiro o senhor não colocar associação e Ceia independente do... Associação, como é que ele colocou? Cristã do Avivamento. Porque isso vai aproximar demais, né, o senhor da figura religiosa, a sua associação da figura religiosa. Isso pode gerar um questionamento lá na frente, né? Então, o nome, tipo assim, São Francisco de Assis não tem problema, São Paulo, porque são nomes de cidades, é mais tradicional. Mas se aproximar muito da figura da paróquia, da igreja evangélica, né, da sua instituição religiosa, pode gerar algum tipo de contestação, sabe, Fernando? Lá na frente. Então, eu sugiro que o nome seja mais simples. Agora, lá nos objetivos, agora voltando aqui à questão dos objetivos, você estica o máximo, né? Para que, tá saindo um recurso do Ministério do Esporte. Vou captar. Mas não é bem nosso princípio. Gente, vamos fazer alguma coisa, nem que seja receber e passar para alguma entidade que a gente pode ajudar, né? Então, eu sou favorável a isso. Pode ser que ao longo do tempo você encontre com alguém e fale assim, não, eu não gosto disso, eu gosto das coisas, né, mais centradas no princípio, no objetivo específico. Mas é a maneira de pensar, cada um tem a sua, né? Estrutura das associações. Quem manda é a Assembleia Geral. Alguns pensam que é a diretoria. Não é. A diretoria é um órgão colegiado executivo, né? E o Conselho Fiscal não faz parte da diretoria. Tá bom? Só esclarecendo para vocês aí, eu sou da diretoria da Associação X. O que você faz? Eu sou conselheiro fiscal. Então, não. Você é um órgão de controle da associação. Ok? Mas veja bem, essa figura. Assembleia Geral é o órgão deliberativo. Quem que manda? É a Assembleia. Tanto que lá no Estatuto também está previsto isso. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou mudar a tela. Eu vou compartilhar com vocês agora outra coisa. Aqui, ó. Lá no capítulo 3 desse estatuto, que é o estatuto, se não me engano, da Associação Perfeita Alegria, da administração. A associação será administrada por Assembleia Geral, diretoria e Conselho Fiscal. Olha a palavrinha do artigo 12. A Assembleia Geral, órgão soberano, né? Me faz lembrar aqui um amigo da Vânia, lá de Urucuia. Soberano, né? Aquele da novela, que fala muito essa palavra. O cro da novela. Você lembrou, Jacques? Você riu, você lembrou. Então, papo soberano. Enfim, soberano da instituição, constituído, né, dos associados em pleno gozo dos seus direitos estatutários. O que é gozo dos seus direitos estatutários? Se fala lá que cada associado tem que contribuir com R$1 por mês e você está em atraso, então você
não está em gozo dos seus direitos estatutários. Se fala no estatuto lá que a pessoa tem que ter, sei lá, tem que morar na cidade, né, e ela mudou da cidade, ela não está em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Então, é o que está definido no estatuto que você elaborou para a sua associação, que vai definir o que é o pleno gozo estatutário. Só falando um pouquinho mais sobre a Assembleia Geral, aqui, ó, olha o que a Assembleia Geral faz. Elege a diretoria e o Conselho Fiscal, destitui administradores. Alguém ontem me perguntou sobre essa questão de destituição, mas, assim, ó, se falta um, tem um suplente, né? Todas as funções têm o seu suplente ali. Agora, se faltar os dois, aí a Assembleia tem que decidir se convoca novas eleições, se elege só mais um, enfim. Apreciar recursos contra a decisão da diretoria, decidir sobre reforma de estatuto, olha aí, isso aqui ficou errado no estatuto, vamos mudar? A diretoria vai reunir para mudar? Não. Não mesmo, viu, Márcia? Quem vai mudar o estatuto é a Assembleia. Diretoria não muda o estatuto. Conceder título de associação, de associado benemérito, né? Vamos supor que você quer a Darlene dos Bravadores, fala assim, ó, vamos chamar aquele desbravador que começou aqui em Brasilândia e hoje é deputado, é senador, é um juiz, é de referência para a nossa instituição, então a associação vai conceder um título de associado para ele. Ele não tem que pagar mensalidade, não tem que participar de reunião, não tem que morar na cidade, mas é um associado benemérito. Isso, em alguns casos, assim, para dar visibilidade na associação, é uma coisa bacana, sabe? Decidir sobre conveniência, alienar, transigir, hipotecar, no caso, se a associação estiver bem, né? Extinção da entidade. Ah, não, nós vamos acabar com a associação. Nós decidimos na reunião da diretoria acabar com a associação. Não. Quem decide sobre extinção é a Assembleia. Se não realizou a Assembleia, ela continua existindo até 10 anos para frente, 20 anos, eternamente. Isso é fato, viu, gente? Veja bem. Em 2000 e bolinha para trás aí, eu fui presidente do Aeroclube do Paracatu. Na época que eu brevetei, a gente já manteve esse Aeroclube funcionando aí por alguns anos. Foi 2000 bolinha para trás, pode acreditar nisso. Esses dias, ao fazer uma transação financeira no banco, e olha que depois eu saí, já passou umas 5 diretorias para lá. Porque a cada 2 anos, isso tem no mínimo uns 10 anos, eu fui ao Banco do Brasil e constava um vínculo do Aeroclube, eu não lembro o nome do imposto que o Aeroclube deveria ter pago e não foi pago. Estava vinculado ao meu CPF. Eu falei, mas o Aeroclube não acabou? Ah, não, mas acabou, mas ele não teve uma associação, não teve uma assembleia que extinguisse aquela entidade. Então, lá na Receita, ele continuava ativo. Vocês estão vendo como é que o negócio é sério, gente? Quando a gente decide entrar numa associação, não é só para, vou entrar aqui. Pensa que você está assumindo um compromisso. Tá? Na Assembleia também se aprova conta, aprova regimento, entre outros detalhes. Vamos voltar um pouquinho aqui na prática. Cadê? Como constituir essa associação? Porque a gente já está falando muito do estatuto, né? Algumas coisinhas aí, mas eu quero ir no passo a passo aqui com vocês. A criação da associação ocorre por meio do estatuto social, né? O que é o estatuto? É aquele conjunto de cláusulas que vai relacionar a atividade, os seus sócios, dirigentes, com as obrigações que eles têm entre si e com a sociedade. O Código Civil aponta algumas informações ali que obrigatoriamente devem conter no estatuto. É importante também verificar aquilo que deve conter caso a associação pretenda celebrar parcerias
obter titulação junto ao poder público. É exatamente aquilo que o Fernando explicou para nós aqui antes. A gente pretende captar recurso público, né? Mas então, peraí, isso aí tem que constar lá no seu estatuto. Consta? A gente esqueceu desse detalhe. Então tem que convocar a Assembleia para reformar o estatuto, viu, Flaviane? Tem que fazer o passo a passo direitinho ali, né? Porque senão lá na frente você vai ter problema. Vamos no passo a passo aqui, então. Nós vamos fazer um caminhar aqui agora, que vai te desenhar na sua cabeça certinho como que é que você vai montar uma associação. Primeira etapa. A criação de uma entidade de caráter social, como é o caso de uma associação, tem origem no entusiasmo de uma, duas ou mais pessoas que resolvem agir a fim de coibir abusos e os desrespeitos contra um determinado segmento. Associação de Proteção às Crianças de Igarapé, Associação Cultural de Corinto, sabe? Alguma coisa assim ou não estamos satisfeitos com essa situação. Aí nós vamos, então, montar uma associação para ajudar a coibir, Patrícia, ajudar a contornar, ajudar a resolver um problema que é fato na sociedade. Ou então você fala assim, eu vou cruzar os braços e esperar o poder público resolver por mim. Vai ser bem difícil, eu te garanto isso. Tá? Bem difícil. Bem difícil, viu, Jeane? Glauber. Alguém falou. No caso de bairros, tem a ver um ofício, uma comunicação, um convite a toda a comunidade para essa assembleia? Ou só pode ser um determinado grupo tomar iniciativa ou tem que ser geral? Você perguntou se num determinado associação de bairro, né, se tem que haver um convite? Deu um corte. Isso, um ofício, a gente tem que divulgar isso aí, estender o convite para toda a comunidade ou não? Não, tem sim, Patrícia, e você me ajudou a fazer a ponte com o próximo assunto, viu? Exatamente isso. Porque aqui, esse primeiro passo, eu falo que assim, esse primeiro passo ainda é um passo parado, ainda não está no caminhar da associação. Quer ver? Eu vou te pedir um minutinho só aqui que eu já vou te esclarecer, tá? A sensibilidade das pessoas. Primeiro, você tem que sensibilizar. Como você vai fazer isso? Dá uma entrevista na rádio, manda uma mensagem de sugestão de pauta, faz uma matéria no jornal, dá uma entrevista na TV. Nós estamos querendo criar uma associação cultural aqui para que a gente traga a cultura, leve o teatro para as crianças das escolas, e a gente faça uma associação de moradores no bairro Jardim Serrano. Sensibilizar. Para quê? Primeiro, para expor a ideia, né, para o grupo ser mais conciso e para buscar novas adesões. Feito isso, sensibilização, viu, Patrícia? Sensibilização. Feito isso, observa aqui o segundo passo. Promover uma reunião com o grupo fundador. Tá? Qual que é a finalidade? A finalidade aliás, o passo a passo, né? Acho que a palavra finalidade nem conta. Nós temos que preparar um edital de convocação, né? Constando ali nome, convocando as pessoas a participarem com a gente. Qual que é a finalidade? Elaborar um estatuto social para a nova entidade, que é o princípio de tudo. Vocês perceberam que o estatuto social é a base do seu trabalho? Primeiro, se você quer fazer isso, então convoca as pessoas. Olha ali como é que convoca, Patrícia. Há um edital de convocação. Então, você vai colocar no jornal, você vai colocar num site, você vai colocar nos posts lá se for uma associação de moradores, né? Então, se você pega alguns nos bairros lá, nos posts do bairro, onde você vai criar aquela associação de moradores, viu, Patrícia? Então, você divulga bastante. Ali, o que ficou cortando ali para baixo? A data e o nome de quem está convocando. Tá? Mas isso é um edital de convocação. Convoco a todos os interessados, não tem a palavra sócio, tá vendo lá? Interessados a participarem de uma assembleia, a realizar-se a Rua Minas Gerais, número 320,
Apartamento papapá, papapá. No dia 31 de dezembro, às 18 horas, para tratarem sobre a seguinte pauta. Primeiro, fundação da Associação de Moradores da Patrícia, né, do bairro da Patrícia, não sei como é que é o nome do seu bairro. Fundou, aprova o estatuto. Aprovou o estatuto, elege e dá posse à diretoria e ao conselho fiscal. Ah, eu posso fazer isso aí por parte, em 3 assembleias? Pode, mas primeiro vai dar mais trabalho, segundo vai custar mais caro. Porque eu vou explicar ali na frente que você tem que registrar todos esses documentos em cartório. Para registrar em cartório tem um custo, é por folha, é por documento. Então, a minha sugestão para com vocês é que seja dessa forma. Tá? Na mesma assembleia, viu, Fernando? Fez a assembleia, fundou a associação. Olha, essa aqui é a social cultural. E hoje o que ela faz, essa associação? Ela tem uma escola de música. Ela é uma escola de música. Essa associação ajuda a manter uma escolinha de música lá no salão da paróquia Nossa Senhora da Aparecida. Pois bem, fundou, aprovou o estatuto, já dá eleição e posse. Consegui te responder a primeira pergunta aí, Patrícia? É isso mesmo que você queria saber? Sim, Glauber, está bem claro. Tá bom. Obrigada. Tá, joia. Então, a criação da associação, a sugestão para que esse tal, você não ter contestamento nenhum no futuro, falar, eu queria participar, nem fiquei sabendo, papapá. Então, aparece alguém lá, clique e fala assim, ó, nem foi divulgado esse edital. Foi sim, aqui, ó. Olha lá, foi naquele post, coloquei 10 posts no bairro, coloquei no site. E se você coloca no jornal ou no site, dá o print no site, dá pega lá o... Pega... Ô, Glauber. Oi, pode falar, meu irmão. Só que nesse caso os neozelandeses podem chegar, né? Ah! Bem lembrado, o pessoal da Nova Zelândia, os neozelandeses podem chegar. Aqui, você tem que ter uma prova de que você divulgou, nem que seja lá no quadro de aviso da paróquia. Viu? Darlene, você fez com a mãozinha, você quer falar alguma coisa? Perguntar? Pode ser na câmera? Pode. Bem lembrado. Se você colocar... Era isso. Era isso? Isso. Se você colocar esse edital no local público, na prefeitura, na Câmara, né, tem um nome para isso, né, que são locais públicos. Enfim, tem a mesma validade e tanto quanto, viu? Pode colocar lá na Câmara que tem essa validade. Enfim, tem um detalhe. O edital tem que ser apregoado, divulgado, com no mínimo 7 dias de antecedência, tá? Eu sugiro, no novo Código Civil, 30 dias de antecedência. Tá? Então, a sua Assembleia vai ser no dia 10 de julho para a Constituição. Então, dá um jeito de espalhar esse edital aí 10 de junho. Viu? Gente, eu estou falando o que é certo. Viu? Eu estou falando o que é certo, o que é lei. Agora pode ser, veja bem, viu, Darlene? Você já tem um grupo de amigos aí que vocês já reúnem há décadas. Né? Só não são personalidade jurídica. Só não tem personalidade jurídica. Estou só inventando uma situação. Vamos imaginar isso, tá? E aí você fala assim, ó, gente, a gente tem que criar a nossa associação, que a gente está falando há anos sobre isso. Vamos reunir amanhã, lá na casa da Patrícia, para a gente fazer os documentos? Fazer a nossa assembleia de fundação? Vamos amanhã então. Todos os documentos vão estar com data de amanhã, né? E o edital? Ah, tem que pregar um edital lá na Câmara. Então, coloca com data de 11 de maio. Aí vem aquele negócio, eu estou fazendo a coisa errada. Pô, depende da sua visão. Vocês já não estão há 10 anos se reunindo e falando em montar associação? Vocês já estão convocados, né, Fernando? Vocês já estão convocados. O edital é uma formalidade. Pela lei, é 30 dias que você tem que divulgar de antecedência. Mas se os interessados são os seus amigos que já estão em contato, né?
Tem pergunta aqui. Coloca 7 dias esse edital, trabalha na prefeitura, já coloquei vários editais demorados. Beleza aí, ó. Tem uma confirmação aqui da Ana Paula. É isso mesmo, tá? Eu falo 30 dias justamente para não ter contestação, porque tem um detalhe lá no novo Código Civil que fala de convocação de assembleias ordinárias e extraordinárias com 30 dias. Aí cooperativas também. Mas 7 dias é o bastante. Quem quiser o modelo, depois me cobra no privado, né? Quem não colocou e-mail lá, eu mando com o maior prazer esses modelos todos digitais, porque um dia eu tive muito trabalho para conseguir isso, então hoje eu tenho muito prazer em passar para frente. Vamos lá. Segundo passo, dentro da Assembleia, fundação, dia e hora, local convocado, instalado por um dos integrantes do grupo. Após a instalação, uma pessoa, eu estou falando Assembleia, não as ordinárias, extraordinárias, eu estou falando Assembleia de fundação, tá? Então, estamos aqui junto, eu falo, Antônio, você pode ser o presidente da mesa, o Antônio assume a mesa, né? Flaviane, você é professora, pode secretariar? Posso. Fica lá o Antônio e a Flaviane como coordenando, né, aquela situação. O presidente, então, vai solicitar que o secretário, né, faça leitura daquele edital de convocação, que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, né, para ver se está tudo dentro dos conformes, para dar legalidade, pronto. Depois, ele vai colocar o projeto do Estatuto Social em votação. Não tem ato anterior para ler, então ele vai colocar o Estatuto Social em votação. Pela legalidade, aos olhos da lei, Darlene, você tem que ler, parece que é a Patrícia que é a secretária, a Patrícia tem que ler, né, todo o Estatuto, para dar legalidade. Né? Pode ser que, assim, olha, as 2 pessoas que estão ali estão com o Estatuto na mão e já está há 30 dias que elas estão estudando o Estatuto. Ué, então, dispensa. Mas, por via de regra, pela lei, você tem que ler o Estatuto, colocar em discussão e votação. É aí que entra o perigo, né, dos neozelandeses, Fernando, aparecerem lá, olha, eu não concordo com isso que está falando aqui no Estatuto, que a reunião deve ser às 18 horas. A reunião tinha que ser toda 19 horas. Ah, tá bom, 19 horas então. Olha, mas eu não concordo que comece com atraso. Ah, então vem os neozelandeses criando um... Enfim, você sabe melhor de tudo que eu estou falando, porque cada um vive a sua realidade aí. Se forem apresentadas emendas dos neozelandeses, estas também devem ser votadas, mesmo que seja mais esdrúxula possível. Eu acho que tem que constar no Estatuto que a gente tem que vestir camisa azul toda reunião. Tá? Aí, pessoal, vocês votam a favoráveis ou contra? Quem é favorável, levanta a mão. Ah, tá. Então, vamos incluir no Estatuto que todo mundo tem que vestir camisa azul no dia da reunião. Tem que ser votado, viu, Fernando? Quem está ali tem que ser atendido, porque a Assembleia é soberana. O projeto do Estatuto vai ser aprovado com ou sem emenda. E aí, o que o presidente faz? Ele faz com que todos os presentes assinem um livro de presença ou uma lista de presença que vai ser anexada na ata. Porque a ata, às vezes, não sai na hora, né, Darlene? Então, você faz ali a lista de presença, né? Depois anexa a ata. O secretário vai anotando tudo ali, para depois redigir a ata. Presta atenção, senhores secretários, e que vão ser secretários de associações. Ata não é novela, não. Muito menos série no Netflix. A ata é o que aconteceu, o que foi discutido e o que foi resolvido. E, às vezes, a gente encontra a ata, fala assim, ó, a Flaviane propôs que o quadro tem que ser verde. O Antônio falou que prefere verde com tracinho branco. O Marcelo disse que prefere o rosa. A Giovana, o vermelho. Papapá. Aí, fulano de tal pede que seja constado em ata que ele não quer quadro nenhum. Né? E isso não é ata. Isso é série, é novela. Novela mexicana. Né? Então, o que você tem que fazer? Votação da cor do quadro. Discutiu meia hora, a votação, vai ser verde.
foi decidido que o quadro vai ser verde. Tá bom, senhores secretários e futuros secretários? Ata não é novela. Ata é assunto e decisão. Discussão só se coloca se algum membro muito neozelandês virar e falar assim, ó, eu quero que conste em ata que eu fui contrário. Beleza. O presidente acata, coloca aí, para fazer a vontade dele, vaidade própria, né? E aí fica assim. Não vamos entrar nessas picuinhas internas, né? Mas o secretário tem esse papel de cuidar da ata. Após a aprovação do estatuto, o presidente deve anunciar a eleição. Primeiro tem o estatuto, depois tem a eleição, tá? Dos componentes ali do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. É claro, votação, o que é votação? Chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa 4, tal. Ah, foi chapa única? Então é por aclamação, não tem votação. Tá? Geralmente não tem muita disputa, não. É por aclamação. Havendo disputa, né, tem que fazer ali a urna, tem que haver alguém designado. Ah, Jaque, então você vai contar os votos. Tá? Tem que ser uma pessoa à parte de quem já está na mesa. Mas quando é chapa única, é por aclamação. O que é aclamação? Todos os presentes concordam com essa chapa apresentada? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Pronto. Aprovado. Não havendo disputa, são eleitos por aclamação e logo em seguida devem ser proclamados, eleitos e empossados. Por que eu estou dando essa dica aqui, gente? Faz a assembleia de eleição e todo mundo esquece que eleição é uma coisa e posse é outra. Aí você leva, registra no cartório. Aí depois, na hora que começar a ter que abrir conta no banco, a ter que fazer isso, fazer aquilo, mas eles não tomaram posse, não. Olha aqui na ata, o que está falando na ata? Ata de eleição. Aí você tem que convocar uma nova assembleia para fazer a posse. Por isso que eu já adianto logo, faz tudo de cara. Eleição e posse. Presidente e vice, secretário segundo, tesoureiro segundo, né? Conselho Fiscal, titulares e suplentes. 6 no total. Vencemos mais uma etapa. Encerrou a assembleia, o presidente vai determinar ao secretário que proceda à leitura da ata, né? Se aprovada, vai ser assinada. Eu estou colocando uma situação aqui que pode não ser a sua, né? Pode ser que você já fala assim, não, vamos levar a ata mais ou menos escrita, porque lá na hora a gente imprime e todo mundo já assina na hora, né? Ou pode ser que, eu vou fazer a ata e depois eu levo para você assinar. Né? Ou pode ser que a ata seja... Nesse caso aqui, gente, eu sugiro que faça tudo na hora, porque você vai precisar desses documentos para registrar em cartório, para a associação começar a existir. Agora, se for uma assembleia ordinária, para tratar da cor de uma camisa, para tratar de um detalhe de sede, de um evento e tal, isso aí você pode deixar para assinar depois, não tem necessidade não. Tá? Agora, nesse caso aqui, eu sugiro que venha tudo de forma, resolva tudo no dia. Tá? Encerrou a assembleia, acabou. A partir daí, você já tem uma associação, certo? Mais ou menos, mais ou menos. Até o momento, a associação está criada apenas de fato. Tem um documento que prova que nós temos vínculo. Mas a partir de então, você precisa de oficializá-la, né? Tornar uma entidade com personalidade jurídica, registrando lá na OSENG para ter um CNPJ, né? Para ser uma personalidade jurídica de direito privado. Então, para que isso aconteça, você tem que, além de pedir ao seu contador que faça consulta na JUSENG, né, que é JUSENG no caso de Minas, se tiver alguém aí de fora de Minas, é outro departamento. Mas, para que a associação exista de verdade, é necessário registro da sua ata de constituição e eleição da primeira diretoria. O registro do estatuto vai junto com essa primeira ata. Tá? Tem que registrar onde? Lá no cartório de títulos e documentos de pessoas jurídicas.
associação não é apenas constituir, fazer uma reunião, fazer uma ata e está feito. Não. Você precisa de registro no cartório. Essa primeira fase, ela fica um pouquinho mais cara, se alguém já está pensando em custo aí, porque tem que registrar o estatuto. Lembrando, eu não sei se eu falei lá atrás, eu acho que não, que eu lembrei agora, o estatuto tem que ir assinado por um advogado, tá? Com registro na OAB e tudo certinho. Feito isso, você vai registrar o quê? Edital de convocação para provar que foi convocado, ata de aprovação do estatuto, eleição e posse de diretoria, junto com a lista de presença, ali no cartório. A partir daí, você já tem a capacidade plena e condição legal para quê? Para contratar, para fazer um convênio, até para ter empregado, para firmar parceria, que você torna-se um ator social. Lembra também que você passa a está sujeito a direitos e obrigações. Você já existe, de fato. Algum tempo depois, o que eu sugiro já de cara para vocês, né, é buscar títulos, como, por exemplo, título de utilidade pública. Tá? Porque um título de utilidade pública é algo que te dá além de reconhecimento, título de utilidade pública é algo que te dá um reconhecimento perante a sociedade. Porque se a Câmara Municipal, por exemplo, te deu o título de utilidade pública, é sinal que o legislativo, que são os representantes do povo daquela cidade, reconhecem em você um ator social importante nas políticas públicas da sua cidade. Isso ajuda demais. Tá? Título de utilidade pública municipal. A partir daí, você pode, inclusive, pleitear recursos do município, seja na prefeitura, com lei secretária, seja de um projeto de lei específico, seja no FIA do município, se você trabalha com criança e adolescente, como, por exemplo, a Darlene dos Bravadores, pode pleitear recurso no FIA, né? Seja a Giovana, que vai montar uma associação cultural, teatral, lá em Igarapé. Se a sua entidade já tem o título de utilidade municipal, ela já pode captar recursos municipais. Via de regra, isso se dá 1 ano depois da criação, da oficialização. Tá? Oficialização em cartório. Se você tem uma ata lá de, nós fizemos uma ata aqui em 2017, vale? Não vale. Não vale. Constituição. Isso. Aí começa a cada aí tem que... Nossa, aquele dia... Eu toda vez que eu fiz, eu não precisei, não, graças a Deus. Mas lá, proporciona algumas vantagens na captação de recursos e também a serem utilizados a manutenção e sustentabilidade. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu falei que é 1 ano, né? Existem exceções? Existem, Jaque. Eu já vi 1, 2, 3, 4, 5, 10 casos aqui de associações que foram constituídas em 1 mês e conseguiram título de utilidade pública 1 mês depois, 2 meses depois. Porque o argumento das pessoas ao defenderem, do vereador que pediu aquele título de utilidade pública, eu não deixei isso claro, você tem que procurar um vereador, tá? Procura um vereador, que o vereador vai entrar com o pedido de título de utilidade pública. Pois bem, a justificativa, Fernando, é que aquele projeto já existe há 10 anos, há 5 anos. Todo mundo na cidade conhece. E que agora ele só foi oficializado. Então, existem exceções em que as câmaras aprovam o título com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe? Isso é fato. Existe. Por isso, eu sugiro, eu indico, eu aconselho vocês a registrarem todas as suas ações sociais, mesmo que não sejam no ambiente formal, né? Fez uma... Malber. Oi.
fotos servem como registro? Fotos históricos, as coisas? Serve. Darlene, você acredita que eu ia dar exemplo, a ação social que você faz em Brasilândia, recolhendo os alimentos e preparando as cestas? Eu ia dar exatamente esse exemplo, porque é de conhecimento da comunidade que os desbravadores lá da cidade da Darlene, ela junta as crianças, os sócios, os membros ali do clube, né, para pegar os alimentos que não foram consumidos nos supermercados e montar cestas. E depois eles desenvolvem uma ação social nos bairros ali da periferia. Todo mundo na cidade sabe. E que ela faz isso há anos. E aí tem aquele monte de foto lá, né? O Fernando, lá na paróquia, ele faz a aula de música lá, uma vez por semana, né? Lá para aquelas crianças lá, tal. Enfim, não sei se ele está rindo porque ele é um bom músico ou se ele não entende nada de música, mas foi um exemplo, né? E aí, o que acontece? Ele tem foto daquela ação. Quando ele pediu o título de utilidade pública, aquilo ali vai ser a prova de que ele não existe há apenas 2 meses. Ó, tem tempo que já existe. Tá certo? Olha só. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui agora. Eu falei sobre ata, mas eu não mostrei uma ata. Eu vou mostrar a ata para vocês aqui agora. Vou só dar um stop nesse aqui. Mostrar a ata. Tá aí, ó. Essa é a ata de fundação da Associação Social Cultural Perfeita Alegria. Social Cultural. Você começa ali falando, ó, às 18 horas, do dia 30 de dezembro de 2019, exatamente igual tá lá no edital, aquele edital que eu mostrei para vocês, lembram? Porque se você tiver no edital que tá convocado para o dia 31 de dezembro e aqui na ata tiver 30 de dezembro, o cartório não registra. Gente, muita atenção com a ata, viu? Muita atenção. Porque se errar, vocês não sabem o que é pegar uma ata desse tamanho, pegar a assinatura de 15 pessoas, depois chegar no cartório e ter uma vírgula errada. É voltar e refazer tudo e pedir todo mundo para assinar de novo. Então, muita atenção. Tudo que está no edital tem que estar aqui. Não sei se vocês lembram que lá no edital, né, estava falando que a fundação da associação, eleição e posse da diretoria e do conselho fiscal. Então, aqui fala que os membros, né, da associação, eles se reuniram para quê? Aqui, ó, tem a pauta. Primeiro, onde é que está o número 1 aqui que está escondido? Ó, o presidente solicitou ao senhor secretário que procedesse a leitura do projeto do estatuto. Concluída a leitura, foi submetida a posterior votação. Ouvidos os presentes, o estatuto foi então aprovado por unanimidade, sem questionamento. Pronto, acabou. Ah, mas fulano de tal falou que não concordava com o ponto final no final da frase, mas depois nós convencemos ela de que era necessário o ponto final. Então, isso aqui é o fim. Não coloca discussão em ata, não. Tá? Segundo ponto. Eleição da diretoria, constituída por um presidente, um vice, primeiro secretário, papapá, papapá, papapá. Tá aí, ó. Foi apresentada uma chapa, olha aqui. Foi apresentada uma única chapa. Tá aqui. E essa chapa foi eleita com mandato de 2 anos a partir daquele dia, até 2021. Está aí a denominação da ata, dos membros, desculpa, todos os membros dessa chapa. Terceiro item do edital de convocação. Terceiro item. Olha lá. Foi deliberado uma sede provisória, será no endereço que foi feito, papapá, e eu
lavrei e assinei o presente documento, que será assinado pelos demais presentes, papapá, conforme lista de presença em anexo. Pronto. Está feita a ata. Vocês viram que não tem muito mimimi? Olha lá. 5 folhas. Aqui o conteúdo, aqui os membros da diretoria na 3ª folha e uma lista de presença. Por que tem que ser mais resumido? O cartório cobra por folha, por página. Se você começar a escrever demais, pode preparar que você vai pagar uma grana. Tá? Aí uma ata. Voltamos lá no outro. Pois bem, eu passei aqui a parte teórica todinha, agora vamos enxergar isso aqui como funciona na prática. Eu esqueci de comentar, eu gostaria de comentar com vocês, título de utilidade pública, eu falei apenas da municipal, né, que é da Câmara Municipal. Mas você pode ter, né, Flaviane, esqueci, título de utilidade pública estadual e federal. Quais as vantagens? Né? No estadual, né, entre outras possibilidades, Padre Rui, seja bem-vindo. Entre outras possibilidades, um título de utilidade pública estadual, vamos supor que você consegue um carro para a associação. Você não vai pagar IPVA da associação, do carro da associação, né? Você vai pleitear recursos direto com o governo estadual, sem necessidade de passar pelo município, tá? Ô, Glauco, essa estadual aí você tem prazo também e precisa ter a municipal para pleitear a estadual? Via de regra, sim. Até porque, Fernando, veja bem, um dos documentos hábeis para chegar à estadual, eles vão te perguntar, você está querendo estadual? Você já tem qual histórico lá no município? Aí você fala assim, ó, eu já tenho um grande histórico, tenho inclusive o título municipal, sabe? Então, é uma escadinha mesmo, viu, Fernando? Precisa de ter essa aí. É claro, você fala assim, mas tal entidade conseguiu sem ter a municipal. Né? Pode ser que tenha. Por exemplo, um dia houve um caso, é uma entidade parecida com Cruz Vermelha, sabe? Que atuava assim, em todo o estado, em várias cidades. Eles têm o título estadual, mas eles não têm de uma cidade específica municipal, tá? Porque eles atuam de maneira regional. Mas eu até, associação voluntários, eu sugeri a eles que voltassem atrás e conseguissem o título de utilidade pública com todos os municípios que eles atuam. Né? Até porque, vamos supor, eles vão dar um atendimento em Corinto. Né? O prefeito de Corinto poderia ajudar a gente aqui, a gente está ajudando tanto o município. Entendeu? Eu sugeri, mas eles têm a estadual e não tem. Mas via de regra, correto, municipal e estadual. E assim sucessivamente. Beleza? Oi, alguém perguntando? Jaque, pode perguntar? Eu não sei se você falou, fiquei meio perdida aqui, mas para poder fazer esse pedido aí junto ao vereador, a gente precisa levar um ofício? Ótimo. Isso mesmo. Eu sugiro que tudo você formalize, tá? Porque fica melhor. É claro que você... Vamos supor, não, mas o fulano é meu amigo, o Fernando é meu amigo da cidade, eu preciso de mandar ofício para ele, o que é isso? Não precisa. É a entidade que está falando, não é a Jaque, não é o Glauber, não é a Darlene, sabe? É a Associação dos Amigos Beneficentes, né, que está falando. Então, você manda um ofício, né? Se você quiser também te passa um modelinho, mas é simples. Prezado senhor vereador Fernando César Filho, né? Considerando o intenso trabalho desenvolvido na cidade pela Associação X, estamos nesse momento solicitando que o senhor apresente à mesa diretora, ao plenário dessa Câmara, ao plenário legislativo, um pedido, um projeto de lei que dê o título de utilidade pública à nossa associação, em anexo um pouco da nossa história. Aí o que você coloca ali anexado naquele ofício? Você coloca fotos dos eventos,
você coloca histórico, você coloca depoimentos, sabe? Assim, você relata um pouquinho da sua história, para ver se você realmente é uma entidade que faz diferença no município, que trabalha, que atua nas políticas públicas do município. Tá lembrada ontem, na hora que eu falei assim, ó, qual a diferença que você faz na comunidade que você atua? Essa pergunta deve ser respondida quando você pede um título de utilidade pública. Qual a diferença que você faz no município, na comunidade que você atua? Respondendo isso de forma positiva, eu, como legislador, aprovaria um projeto de lei para te dar utilidade pública, sem nem questionar. Esclarecer? Sim. Obrigada. Glauber. Oi, pode falar? Eu já estou de partida que eu vou ter que dar aula agora, né? Infelizmente eu vou ter que sair. Mas ontem você fez uma pergunta, eu até não respondi. Qual é a maior dificuldade de uma associação? Né? Realmente, alguns responderam as ações, mas hoje eu vejo em relação às obrigações sociais. Uma associação, ela tem diversas obrigações sociais e tem algumas mudanças na associação. Eu não vou poder ficar, que já está no meu horário, mas os meus colegas estão aí, né, de Corinto, e nós somos da mesma associação, acho que eles vão fazer essas perguntas para você. Agradeço o seu trabalho, foi maravilhoso, esclareceu, e com certeza o grupo que você vai montar, vou estar lá sempre te perguntando, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada e um bom dia para vocês. Bom dia, boa aula. Aí você responde para os meninos aí, por favor, tá? Tá bom. Um abraço. Valeu, um abraço. Então, gente, olha só. E na prática, como é que isso tudo funciona? Ah, Glauber, é tudo muito bonito, isso que você falou, é tudo muito, né? É um jardim florido. Mas será que isso é verdade? Eu vou te dar alguns exemplos e algumas situações, nesses nossos minutos finais antes eu tiro a dúvida aqui. Eu vou te dar alguns exemplos e algumas situações. Eu até gostei caramba aqui, ó, quem chegou agora um pouquinho atrasado foi o Padre Rui, e ele é membro de uma das associações que eu vou citar aqui. Vamos lá. Olha só, vou contar um pouquinho de história para vocês, tá? 3 jovens músicos sonhadores que ensinavam música no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Agora eu vou fazer algumas observações pessoais, viu, Marcelo? Viu, Antônio? Não é nada assim, ó. Eu não sei se acontece ou se não acontece. Minha observação. Muito voluntariado em algumas associações, em algumas entidades, muito voluntariado corre o risco de se tornar uma ação descompromissada. Tá? Eu vou falar por que eu tô falando isso de cadeira. Não é porque eu acho, não, viu, Jaque? A secretária da associação. A secretária, ela é voluntária. Que dia que ela vem? Ela vem assim, ela vem segunda, quarta, sexta, quando dá. Às vezes ela atrasa. Às vezes ela tem que sair mais cedo. Tá, mas qual é o dia? Não tem um horário fixo. Uma associação, quando vai crescendo, ela tem que ter sede. Se tem sede, não é para ficar fechada, e nem só para fazer reunião. Tem que ter uma secretária que cuide dos interesses da associação e desenvolva um certo trabalho. Tá? Estou fazendo um monte de comentário, não que eu concorde ou que eu discorde. Eu estou trazendo fatos para vocês. Tá? Muito voluntariado, às vezes, prejudica. Esses 3 rapazes, eles queriam viver da música, querem viver da música, do talento deles. Existe um monte de gente querendo aprender música. Nem todos têm condição de pagar os R$30 por mês, R$50 por mês. Nem todos. Eu entendo que nós temos o dever, obrigação, de captar recursos para ajudar esse projeto. Tá? Nós, enquanto sociedade civil organizada. Porque o bem que eles fazem para essas crianças, né? E outra coisa, até mesmo para a paróquia.
né? Porque o padre Rodrigo, que era de muita boa vontade, cede um espaço para eles ensinarem as crianças. A maioria são bolsistas, paga quem pode. Mas com uma associação, eles poderiam captar recursos do FIA, que olha o tanto de criança carente que vai ser atendida. Tá? E aí foi então que surgiu a Associação Social Cultural Perfeita Alegria, que já está caminhando para a obtenção de um título de utilidade pública, e a partir do momento que tem o título, vai poder entrar naqueles editais do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência. A partir de agora, eu também penso que essa entidade, todos os seus sócios, têm muita obrigação de captar recursos pelo FIA, de falar do FIA, porque eles vão ser beneficiados por esses recursos. Glauber. Oi? A associação só com o título de utilidade pública é que ela pode pleitear esses recursos do FIA só se tiver o título de utilidade pública? Fora isso, não consegue? Darlene, via de regra, os conselhos municipais da criança e adolescente são os conselhos que definem e falam quem é que pode participar dos editais. Eles que vão falar que a entidade está apta ou não está apta. Via de regra, os conselhos exigem, no mínimo, um título de utilidade pública. Ah, mas tem exceção? Tem. Já vi conselho que, tipo assim, tem uma entidade constituída? Tem. Então tá, entra no edital que a gente vai financiar vocês. O presidente aprovou. Já vi. Mas, via de regra, pede-se o título de utilidade pública, porque é mais um embasamento, sabe? É como, tipo assim, não, eu preciso de alguém para não virar um negócio que todo mundo que chega quer ter a prerrogativa, abre uma associação hoje, amanhã vem aqui pedindo recurso. Tem que ter aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA. E essa aprovação, geralmente, os conselhos, eles colocam como premissa o título de utilidade pública. Ok? Vou contar uma outra historinha aqui, ó. Um jovem esportista, tá? Que sonhava em se manter no esporte com o projeto Atleta Cidadão. Mas era uma dificuldade danada. Muitas vezes ele passava o final de semana, o meio-dia de semana, fazendo ali rifas para comprar uma bola, para comprar um colete, porque as crianças não tinham nem isso. Aí um dia eu estava na CEDES e eu falei com ele, Cadá, vamos fazer uma associação para você. Uma associação você pode captar recursos. Quem sabe um dia você pode até viver esse projeto. Ele tinha que trabalhar, né? Lógico, né? Ele era um trabalhador, e tinha também que nos horários vagos, ele cuidava do projeto Atleta Cidadão. São centenas de crianças que participam das atividades no projeto Atleta Cidadão. Centenas. Aí o que acontece? Fundada a associação, né? Continuando contando a história aqui do Cadá, Associação Cadá Esporte, Associação Esportiva e Social Cadá. O nome, a razão social e o nome fantasia. Estou mostrando aí para vocês o último edital, agora que foi recente, do FIA, da cidade de Paracatu. Essa entidade captou, não sei se está dando para vocês verem, aqui, ó, a APAI, para o projeto de ecoterapia, recebeu 19 mil, a Fundação Conscienciarte, 20 mil, o Instituto Fé, Esperança e Caridade, 29 mil, que é o projeto Educa, Arte de Iluminar, o projeto Adolescente e Aprendiz da Fundação Conscienciarte, tem essa Associação Pintando 7, da Marli, ali, ó, foi 28 mil reais, e aqui, ó, coloquei com a setinha embaixo, Associação Esportiva Cadá, recebeu 15 mil. Já é um bom valor, para quem não tinha nem, no momento, não tinha nem bola para jogar bola com as crianças.
E aí vocês estão vendo aqui algumas fotos reais do projeto. Não é história, é história. Tá? É fato. Pessoas que um dia, assim como vocês, se viram numa sala de aula aí comigo, eu falei, monta associação. Vamos, papapá. Ah, mas é difícil, é difícil. Olha aí o tanto que é difícil. Difícil se não tivesse começado, né? Daqui a um ano nós vamos estar falando aqui de grande sucesso da sua associação, com certeza. Nós vamos estar falando isso. Mais um pouquinho de história. Essa aqui o Padre Rui conhece também. Aqui, ó. Era um evento, tá? Um evento, não sei se... E aí, Cláudio César? Oi? Cláudio César, Padre Rui, bom dia. Fala aí, Padre Rui, bom dia. Conhece o Raléu? Bom dia, ouvintes, eu também, os participantes, né, aliás, participantes aí da sala. Eu cheguei um pouco atrasado, eu estava na academia, acabando com a barriga. Mas é uma alegria muito grande, viu? E eu tenho muita motivação para ter uma associação para recuperação de usuários, trabalho que eu quero fazer aqui na região noroeste de Minas. Pessoas que já passaram por clínica, hoje estão aí andando pelo mundo sem um apoio. Eu tenho vontade de fazer essa associação de pessoas que já foram recuperadas e que precisam de acompanhamento, de sanidade mental, espiritual, um trabalho assim. Depois a gente conversa, hein? Bacana. Não, mas o primeiro passo está dado. Aliás, o terceiro passo. Primeiro, o senhor ajudou na fundação da Associação Raléu, né? Fez parte. Segundo passo, já tenha vontade. Agora é mobilizar, né, Darlene? Ainda mais está pertinho da Darlene. De repente junta a Brasilândia com o João Pinheiro, e ó, vamos junto, né? Terceiro passo, está participando aqui para aprender como é que faz, né? Isso, eu preciso da sua ajuda. Eixa. E depois, se tiver também essa live de hoje gravada, se algum tiver, puder enviar depois, para eu ver toda. Você vai estar no grupo aqui, eu vou te enviar o link, tá? Nós vamos deixar gravado por 7 dias lá no YouTube. Pode assistir uma vez por dia até cansar, tá? Eu já tenho uma equipe, já uma mesa diretora, que a gente está compondo uma mesa diretora para abrir, fazer ata para criar esse primeiro passo aí dessa associação futura. Nossa, bacana, bom demais. Coloque eles para assistir também, viu, Padre? Uhum. Obrigado aí. Pessoal, nesse exemplo aí, ó, era só um evento, né? Foram anos de muita dificuldade. Por quê? A característica desse evento é ser de portões abertos, entrada franca. Né? Não sei quem... Raléu, depois procura na internet Raléu Paracatu. Em cada barracão que vocês estão vendo aqui, ó, longe desse palco principal, acontece um evento diferente. Tem até ali no fundo uma barraquinha bem colorida ali, ó, que é onde acontece o Raléuzinho. Fica lá aquele monte de criança recebendo uma mensagem de evangelização bem do jeito delas, que é diferente do jeito da juventude que está aqui. Aí ali do outro lado tem a SOS Oração, ali tem um monte, na verdade são 8 ações que acontecem ao mesmo tempo. Mas é muito difícil montar uma estrutura de um evento desse tamanho. Som, luz, segurança, tenda, né, divulgação, transporte de bandas e cantores e bandas, porque os cantores e bandas são missionários, eles vêm pela providência. Mas o custo deles, o evento tem que bancar. É muito difícil, é mais de 100 mil reais para você mobilizar um evento desse tamanho. E sem cobrar entrada. Ninguém aqui pagou nenhum real. Contudo, existem formas, né? Uma delas foi a ideia de uma associação mantenedora. Mantenedora. E agora vem aquela pergunta, né? Mas peraí, Glauber, você não falou lá atrás que entidades de igreja, né, entidades religiosas, não recebem recursos públicos? Pois bem, mas veja bem, a Associação Raléu é uma associação civil. Tá? Entre as ações dela está o apoio
a uma série de ações que são desenvolvidas dentro desse evento. Olha só, a Associação Ralel já tem o título de utilidade pública desde 2013. Então, desde 2013, que as dificuldades diminuíram um pouquinho. Tá? O vereador foi lá e entrou com um projeto de lei, e o projeto de lei na cidade já está reconhecimento de título de utilidade pública. Agora, onde houve um embasamento, pessoal? Olha aqui. O embasamento é o seguinte: ação social, vocês estão vendo na primeira foto aí, são toneladas de alimentos arrecadados por todos aqueles que participam, porque não cobra entrada, mas pede-se 1 quilo de alimento não perecível na entrada. São toneladas de alimento. Segundo argumento, foto da direita, o turismo religioso. São milhares de pessoas que vêm para esse evento e movimentam a economia da cidade. Na última edição, foram mais de 50 cidades diferentes representadas. Valorização à vida. Testemunhos de ex-usuários de droga, de álcool, que hoje vivem libertos graças ao serviço dos missionários. A fotinha do teatro aqui embaixo, aqui, Giovana, você que é da área do teatro, né, que vai fundar a associação cultural, tem um teatrinho ali embaixo, tá? Esse teatro também é uma defesa da vida. São testemunhos que mostram a renovação e uma reaproximação das famílias depois do Ralel. Tudo isso são políticas públicas desenvolvidas. Ah, então você já esteve aqui então no Ralel, Fernando? Então você sabe do que eu estou falando. Nós fomos aí 3 anos seguidos, levando o pessoal do encontro de jovens e adolescentes. A viagem longa, né? Até Paracatu, mas valia muito a pena. Valeu a pena. Bacana. Pois é. Então, o Fernando conhece o evento, né? Então, por detrás do evento existe uma associação. Estão aqui na parte de baixo, a parte administrativa da associação. Ana Maria, que é administradora financeira, né? O Fernandinho, filho de um dos fundadores do Ralel, Fernando, que inclusive hoje está fazendo, acho que 2 anos que ele faleceu, filho desse o pai desse rapaz aqui, ele é filho do Fernando. Está aqui o Pablo, também filho do Fernando, enfim. É uma associação que mantém um evento que traz alguns benefícios, que cumpre parte da política pública existente na cidade. E se há um título de utilidade pública, vocês há de convir comigo que a comunidade concorda com isso, né? Através da Câmara. Beleza? Pessoal, foram apenas alguns exemplos. Agora, vocês desculpem, eu atrasei só 5 minutos hoje. E agora nós vamos às dúvidas e os comentários de vocês. Eu tenho um caso, viu? Aqui, ó. Ô Glauber. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, o Fernando vai falar agora. Pessoal, quem é novo aí na área, viu? Giovana, o rapaz de Caratinga, que eu esqueci o nome dele. Quem é novo aí na área, viu, Marcelo? Tá aí, então, os endereços das minhas redes sociais, tá em e-mail, tá em Facebook, tem Instagram, Twitter. Aí vocês fazem contato lá para a gente manter vínculos. Sempre estou divulgando alguma coisa relativa a essas capacitações que a gente dá para o terceiro setor. Beleza? Pode falar, Fernando, está com a palavra. Glauber, você falou a questão do voluntariado, né? Que pode ser uma situação que seja um entrave, né? No caso, por exemplo, nós temos a área esportiva também ligada na nossa associação. Se a gente quiser promover aulas de esporte, vôlei, futebol, basquete e tudo mais, a gente pode contratar um professor de educação física para isso? Pode. Reembolsado? Pode e deve. Tá? Você lembra do caso ali da Associação Esportiva Cadar?